Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o presidente do Conselho Gestor da TV Aberta São Paulo, Fernando Mauro Treza. É um prazer recebê-lo, Fernando. É uma alegria também conversar com vocês aqui no Verso Paulista, este programa que é realizado pela Associação Paulista Viva, entidade pela qual eu tenho muito carinho. Bom, Fernando, acho que a gente poderia começar esse nosso bate-papo falando sobre as TVs públicas. Como é que elas surgiram? Olha, as TVs públicas, elas surgiram quando surgiram as primeiras TVs educativas, na década de 60 para 70. Mas a proliferação delas, tanto em quantidade como em qualidade, aí a gente chama das TVs, além das educativas, as legislativas, universitárias, comunitárias, elas surgiram depois do advento da Lei de TV a cabo, em 1995, que estabeleceu uma espécie de contrapartida com as operadoras de TV a cabo, que diziam o seguinte: olha, vocês podem explorar a TV por assinatura, sob a forma de concessão, mas a contrapartida que vocês vão dar para a sociedade, sob a forma da lei, é disponibilizarem um canal para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para a Justiça, para o Legislativo, para a sociedade, ou seja, para o canal comunitário, o canal universitário. E assim, então depois da década de 90, é que a gente teve uma proliferação um aumento maior, públicos, na verdade, dos canais públicos. Que a gente hoje chama de campo público da televisão brasileira. Campo público, certo. E como é que funciona? Quem que pode participar desses canais? Como é que funciona a grade de programação? Como é que ela é dividida? Quem custeia, na verdade, esse espaço? Os canais, na realidade, são segmentados. Então você tem a TV legislativa, que atende ao legislativo, tanto no município, a TV da Câmara, a TV da Assembleia, a TV da Câmara dos Deputados e a TV do Senado Federal. A Justiça é o Supremo, né, quem cuida da TV Justiça, e nos estados os tribunais de justiça. Ou seja, nós temos aí uma repartição, é separado, né? Isso. Quando a gente chega no nosso canal onde nós estamos agora, que é o canal comunitário, quem tem programação no canal comunitário? O terceiro setor, organizações não governamentais. E qual é o espírito da lei? O espírito da lei diz que essa programação ela é destinada a dar vez e voz para a sociedade. Então, todas as entidades devidamente organizadas podem ter um espaço na televisão pública, na TV comunitária, e aqui a gente tem programas como, por exemplo, programação da OAB, dos sindicatos dos trabalhadores, dos sindicatos patronais, fundações, instituições, centrais sindicais, comunidades. Então a comunidade italiana está aqui representada, a comunidade portuguesa, a comunidade judaica, a comunidade árabe. E isso é muito importante, porque dá o sentimento de pertencimento dessas comunidades, claro, de que elas têm um veículo de comunicação. Porque, com todo respeito, se você quiser fazer um programa de uma dessas comunidades, de uma televisão comercial, você pode. Mas você precisa de orçamentos astronômicos fora da realidade, né, de qualquer entidade. Então, a não ser as entidades mais ricas, né? Essas sim podem ter acesso. Uhum. Mas o nosso canal comunitário não faz distinção. Ele tem que sempre atender tanto a pequena entidade, que não tem recursos, como a própria grande entidade. Nós temos grandes entidades, eu citei aqui a OAB, uma entidade importante, com orçamento, e que não deixa, apesar de ter programação em outras emissoras, como a Rede Vida, também tem programação no canal comunitário. No caso da OAB, todas as TVs comunitárias do estado de São Paulo são prestigiadas pela OAB. É uma programação distribuída para mais de 60 emissoras no estado de São Paulo, e isso é muito importante para o segmento, para a própria entidade, né, para a advocacia, e outras entidades mais. Também, do canal também, porque ele se sente também prestigiado. Com certeza. Que programação que você tem? Nós temos a programação da OAB, programação da UGT, a programação da credibilidade, né, Fernando? Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Enfim, muitas entidades dos vários segmentos, não é só jurídico, né? Você tem de saúde, educação, de meio ambiente, que estão conosco nessa empreitada. E como é que funciona quando a gente fala em termos de custo? Quem, na verdade, sustenta a TV? Uma grande luta, eu milito nessa área há alguns anos, não vou dizer muitos anos, porque senão eu vou entregar a minha idade, né? Mas há alguns anos, para dizer para você que nós ainda não temos o sistema ideal de financiamento. Por quê?
Se você for para os Estados Unidos e para a Europa, onde a comunicação pública é mais avançada, você vai encontrar fundos públicos que bancam a programação. Então eu vou traduzir para você em números, para o telespectador que nos acompanha agora. A Nova York tem uma TV comunitária chamada M&A, Manhattan Network Association. O orçamento da TV comunitária de Manhattan, o orçamento público, é maior que o orçamento de toda a TV Cultura. Nossa. Aí você fala o seguinte, quando uma entidade quer fazer um programa, como é que ela faz hoje no Brasil? Ela tem que arrumar recursos ou próprios ou de patrocinadores, e depois a gente vai entrar na questão do patrocínio, Claro. e vai lá e fazer um programa. Em Nova York não. Chega lá uma entidade, como por exemplo a Paulista Viva de lá, deve ter uma associação da Quinta Avenida lá de Nova York. De Nova York. Nós queremos fazer um programa assim, assim, assado. Ah, como é que é? Ah, eu quero externo, eu quero isso, quero aquilo outro. Ah, tá bom, foi aprovado o seu programa. Quanto custa? R$0, no caso $0, 0 centavos. Por quê? Porque esse fundo já existe para bancar Quer dizer, esse tipo de programação. Mas esse fundo ele veio do quê? O governo aqui? Não, é assim, instituído pelo governo, mas de onde é a receita? Do próprio sistema. Ou seja, é um percentual da receita das operadoras de TV a cabo, vai para um fundo, e isso paga, por exemplo, a C-SPAN, que é a TV Senado, a TV do Congresso norte-americano, paga a TV comunitária, como é o caso da TV, essa M&A, Manhattan Network Association, e outras mais. E tanto é forte a TV pública nos Estados Unidos, que o primeiro debate presidencial a cada eleição, quando acontece a cada 4 anos, ele não acontece na CBS, na NBC, abertos, né? Ele acontece na PBS. Verdade. O que quer dizer PBS? Public Broadcast System, público. Ele acontece primeiro nas TVs públicas. Por quê? Porque ali você tem a credibilidade de que eles não estão torcendo nem para os republicanos, nem para os democratas, nem para os independentes. Você tem uma isenção aí, Tem uma isenção porque tem recurso. Porque como é que você faz para você ter isenção? Ó, você tem aqui um recurso independente do governo, independente do seu partido A, do seu partido B. Claro. E aí você consegue trabalhar com isenção. É um pouco do conceito das agências reguladoras, né? Que teoricamente não poderiam ter apadrinhados políticos para fazerem a sua gestão. Às vezes acontece. E aqui, na verdade, só voltando um pouquinho para cá, se a pessoa quiser realmente ter um espaço na TV, ela vai ter que custear esse espaço. Isso. Como é que funciona? Você tem um custo que é mais ou menos o conceito de um condomínio. Então, você tem um condomínio de um prédio, seu apartamento é maior, você vai pagar mais condomínio. Seu apartamento é menor, vai pagar menos condomínio. Traduzindo para a televisão, a entidade que usar um espaço, como usa a Paulista Viva, 30 minutos por semana, tem um custo operacional. A entidade que usa 5 ou 10 programas de 30 minutos vai pagar proporcionalmente 5 ou 10 vezes mais do que aquele espaço, na média, né? Ou seja, e agora, mas não é ideal isso, cobrar da entidade A ou da entidade B para fazer programação. Claro, certo, na O ideal verdade, é você ter um recurso público para poder oferecer o espaço, né? Exatamente. Isso é uma falta de política pública no setor de comunicação. E é triste isso, porque se você imaginar que a Constituição Federal, que regulamenta isso no seu artigo 222, ela diz o seguinte: sistema público, privado e governamental de televisão devem ser complementares entre si. E aqui no Brasil, esses sistemas são considerados divergentes entre si, concorrentes entre si, não complementares. Então gera uma briga entre a televisão pública, a televisão comercial, a televisão educativa, e isso não poderia existir. E como é que você faz para organizar o coreto? O governo senta com a sociedade e fala: pessoal, vamos conviver bem? Mas acho que muitas vezes não interessa para o governo acirrar um pouco essa discussão. O governo, eu digo Estado, né? Não digo o governo A ou o governo B, porque isso sempre foi assim, independente do partido, se for do PT ou do PSDB, infelizmente. Agora, Fernando, quando a gente tem esses canais, eles não podem, na verdade, terem publicidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, Isso. né? Quer dizer, pode ter propaganda, mas que tipo de propaganda? Tem que ser institucional, não tem? Você tocou agora, Alessandra, num ponto importantíssimo da questão do que é um canal comunitário e o que não é. O que diz a lei? A lei diz o seguinte: é vedada a publicidade comercial, sendo, no entanto, permitida a menção de patrocínio em seus programas e publicidade institucional. Você não tem nenhuma área do governo que definiu: a publicidade comercial é entendida assim, assim, assado. E a publicidade institucional é entendida assim, assim, assado. Isso pode, isso não pode. Então você fica também naquele limbo, né, do que pode, sem do que saber, não na pode. verdade, o que pode e o que não pode. De propósito. Então, o que nós convencionamos entre nós
numa TV comunitária? Não vamos fazer a publicidade comercial, sendo entendida ela como aquela que fala do preço do produto. Então, você pode ter programas, por exemplo, até recentemente, as Casas Bahia eram controladas pelo seu Samuel Klein, da comunidade judaica. Então, todo o programa da comunidade judaica tinha o patrocínio das Casas Bahia. Como é que era esse patrocínio? Patrocínio institucional. Apoio Casas Bahia, uma das casas mais tradicionais de eletroeletrônicos do Brasil, fundada Ou seja, você fala sobre a instituição, você não vai vender o produto. Isso, não vende a geladeira. Então não fala o seguinte, essa geladeira em tantas prestações de tantos reais. Isso não. Então, você pode ter o patrocínio? Pode. Não pode ter o preço? Não pode. E aí vem para uma outra discussão. Então isso é o que está mais ou menos definido na legislação de TV comunitária. Então, pode ter as Casas Bahia, mas não pode ter o preço. Você pode ter a propaganda da Ford, mas não pode falar de um carro específico. Tá, não pode vender o produto. Você pode se informar sobre a instituição, sobre a empresa, enfim. Isso. Bom, aí vem uma segunda discussão, que é a discussão maravilhosa. Essa eu gosto de fazer, e eu gosto de fazer com o Parlamento, eu gosto de fazer com o Congresso Nacional, e eu já fiz algumas vezes. Quer dizer, então para o deputado ou para o Congresso, se você olhar uma programação de uma televisão, entre aspas, comunitária, basta não ter, nessa definição, basta não ter preço para ser TV comunitária. E não é isso, né? Então você pode ter, por exemplo, uma programação erótica o tempo todo, né? Então ela não é plural porque é só um tema, né? Um tema erótico. Não estou dizendo que a TV comunitária não possa ter, mas se ela só tiver isso, ela não é plural, já não atende a um dos seus objetivos. E ela não sei que informação que essa programação passa para a sociedade. Mas se ela tiver, então, a programação erótica durante 24 horas por dia, mas não tiver nenhuma publicidade com preço, essa TV é comunitária. Mas também não dá para ser assim, mas né? É isso. Então, se você perguntar para mim, Fernando, você que é presidente da Associação das TVs Comunitárias do Estado de São Paulo, já foi presidente nacional, como é que você definiria uma TV comunitária? Pela programação. Pelo conteúdo, né? O que passa nessa emissora? Tem o espaço da OAB? Tem do Lions? Tem. Do Rotary, dos sindicatos dos trabalhadores, das comunidades, sindicatos patronais, né? Como da comunidade japonesa, aqui. Da comunidade italiana, porque essa TV, da comunidade ela serve judaica. Justamente para isso, né? Para dar voz às pessoas, à comunidade, né? Tem esse tipo de programação, Fernando? Tem. Então, você acha que essa emissora é comunitária ou não? Claro que é. É óbvio que é. E ainda vou para o aspecto local, porque essas TVs, a gente está aqui na capital, recebe um pouco de influência das grandes emissoras. Mas você vai lá para Guarulhos, você tem que ter programação, não é que não pode ter alguma coisa de fora, mas você tem que ter majoritariamente... Programação local, porque é realmente o que vai interessar para as pessoas que vão estar assistindo, né? Local, do terceiro setor, uma programação plural. Se você tem isso, você fala, essa televisão é comunitária. Aí você me pergunta, mas você acha, Fernando, que poderia ter uma publicidade das Casas Bahia com preço nessa programação? Resposta sim. Eu acho isso, e o deputado Berzoini, ele teve a sensibilidade de dizer o seguinte, Fernando, então o que é ideal? Eu falei, o ideal é você ter publicidade comercial, mas de maneira limitada. Por quê? Porque nós também não queremos que a TV comunitária se transforme num shop tour, num canal que fique vendendo o produto o tempo inteiro. Então o que nós propusemos no projeto de lei? A cada 60 minutos, 5%, ou seja, 3 minutos, pode ter publicidade comercial. Qual é o mal de ter publicidade comercial da padaria, do açougue, da venda? Isso, e até inclusive, fomenta, né? Isso. O comércio, pequeno comércio, né? Pequena empresa. A pequena empresa que não tem espaço nas grandes redes. Portanto, eu digo para vocês que são das grandes emissoras comerciais, nós não somos concorrentes, somos complementares. Vamos atender ao mercado que as grandes emissoras comerciais não atendem. Então, eu acho que é tudo uma questão de desmistificar questões. Se a gente sentar numa mesa com as grandes emissoras comerciais, com o Estado, com o governo, eu acho que a gente consegue chegar num consenso. E esse projeto de lei já teve um parecer favorável da relatora na Comissão de Ciência e Tecnologia, logicamente não foi votado por conta do período eleitoral, mas a gente acredita que entre este ano e o ano que vem, isso vai para a pauta, vai ser votado, e estamos acreditando que o Congresso Nacional vai entender que não se define TV comunitária pelo fato de ter publicidade ou não. Até porque no veículo de comunicação que nós estamos, televisão, majoritariamente você tem financiamento via publicidade. Então eu acho que estamos avançando bastante. Agora, Fernando, eu queria falar também um pouquinho sobre o serviço de distribuição de sinais, né? Como é que a gente pode, na verdade, como é que está hoje essa logística? Hoje, o sinal nosso é distribuído via TV a cabo, né? Tanto aqui em São Paulo, na capital, no caso são duas operadoras,
a NET e a Vivo TV, quanto nas demais cidades onde nós estamos. Agora, a legislação avançou nesse aspecto quando diz que todo e qualquer sistema de TV por assinatura pode, e melhor, deve distribuir o sinal do canal comunitário. Isso significa que Sky... Ele deve, na verdade, é obrigação, né? É um canal must carry, né? Um canal obrigatório por lei. Então Sky, Oi, GVT, Claro, que são as operadoras que operam via satélite, hoje são obrigadas a carregar o canal comunitário. E aí você me pergunta, mas eu já vi na Sky e não vi canal comunitário nenhum. Não vi na Oi, não vi na Claro, não vi na GVT. Por quê? Porque tem um grande debate a respeito disso. Qual canal comunitário vai ser carregado? É o de São Paulo? Aí nós estamos repetindo um modelo, que é o eixo Rio-São Paulo invadindo o Brasil. Você pega as grandes praças, na verdade, e o restante? Não, vamos carregar o sinal do Rio, ou de Belo Horizonte, ou de Curitiba, ou de Porto Alegre. Então nós entendemos, enquanto dirigentes de canais comunitários, que era importante você criar o quê? Organizar o setor para que nós tivéssemos um canal comunitário nacional. É difícil? É. Mas foi o que nós conseguimos construir para hoje, é o que temos para o momento. Então, nós montamos uma nova figura jurídica, que é o Instituto ABCCom. A ABCCom é a Associação Brasileira de Canais Comunitários, e o Instituto veio para gerir esse sinal. E o que é esse sinal? É um pouco de São Paulo, um pouco do Rio, um pouco de Brasília, um pouco de Belo Horizonte, um pouco de Curitiba, um pouco de Porto Alegre, formando assim um mosaico, uma coxa de retalhos. Então a gente teria nessa programação, na verdade, uma programação de vários lugares do Brasil. Que é inédito, se você imaginar o seguinte: quando você vai, por exemplo, para Recife e liga a televisão, às vezes você vê um programa de telejornal no final do dia falando sobre o trânsito da Marginal Pinheiros ou da Marginal Tietê. Que na verdade não interessa nem um pouco a pessoa que está lá, né? Se não interessa para você que é daqui, foi para lá, imagina para quem é de lá e nunca veio para cá ou nem quer vir, né? Mas esse é um modelo que existe. Então já me perguntaram, Fernando, mas você então é contra São Paulo invadir a programação da cidade de Recife, por exemplo, que nós demos como exemplo? Eu digo o seguinte, eu sou a favor, desde que Recife possa invadir São Paulo. E o que nós estamos propondo aqui é que todos possam estar em todos os lugares. Cada canal vai ter lá meia hora, uma hora por semana nessa grade de programação e vai escolher, sim, o canal localmente, qual é o programa que vai para a grade. Aí você monta um exibidor, você coloca a programação no exibidor e dali você manda esse sinal para Oi, para Claro, para GVT, enfim, para as operadoras de satélite. E aí nós vamos ter um canal comunitário nacional que vai conversar com 25% da população brasileira, ou seja, cerca de 50 milhões de pessoas. Bom, Fernanda, já que a gente está aqui no Verso Paulista, que é um programa da Associação Paulista Viva, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência com a nossa avenida. Olha, eu estudava na Avenida Paulista, né? Eu estudei no Colégio São Luís durante muitos anos e quando eu pegava o ônibus para ir para casa, eu sempre, passando pela Paulista, eu reconhecia a Paulista como um símbolo de São Paulo. E eu via um prédio, o Franklin sabe dessa história, eu já contei para ele, mas ainda não contei no seu programa. Eu via um prédio que era o Instituto Pasteur, todo pichado. Eu falei, puxa vida, esse prédio está pichado, a gente precisava pintar esse prédio. E eu tive a ideia de juntar um grupo de alunos do Colégio São Luís, nós fizemos uma gincana, porque precisava de dinheiro para pintar, né? Para poder tinta pintar. E tal. Uhum. Então, um deu a tinta, outro deu como é que chama? O pincel, o rolo e tal. E a gente estava se organizando e a questão econômica, as classes juntavam jornal, revista, a gente vendia isso para reciclagem e o recurso era usado para essa finalidade. E a classe que mais juntava papel ganhava na época um almoço na KFC. Você não deve nem lembrar disso. Claro que lembro. Lembra? Que era um restaurante, restaurante, né? De fast food. Muito bem, a gente fez isso e tal. Quando nós fomos começar a pintar, me chamaram e falaram o seguinte, ó, o senhor não pode pintar. Eu falei, por que eu não posso pintar? Porque tem que ter autorização. Aí eu falei, mas ninguém perguntou para vocês se podia pichar, né? Vocês não autorizaram a pichar, eles picharam. Eu não posso pintar? Não pode. E aí a gente teve uma luta muito grande para conseguir a autorização para poder pintar? Para poder fazer o bem. Para fazer o mal ninguém pedia autorização, não precisava, né? Mas para fazer o bem nós conseguimos essa autorização e nós demoramos 8 finais de semana, porque a gente estudava, né? Durante a semana, teria que ser o intervalo das aulas, dos né? estudos. E aí a gente ficou durante 8 finais de semana, ou seja, 2 meses pintando esse Instituto Pasteur, que durante muitos anos foi cinza, porque a gente pintou ele de cinza, e cinza era a cor original, quando o prédio foi construído há mais de 100 anos. Uhum. Portanto, foi uma experiência muito legal com a Avenida Paulista. Eu sou fã da Associação Paulista Viva
porque defende aí um legado da pujança do estado de São Paulo, do Brasil, é o símbolo de modernidade que nós temos. Então, eu sou fã de vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Franquini. E na verdade você hoje em dia, você costuma frequentar a Paulista, você usufrui da avenida, qual que é a tua relação com ela? Sim, eu sempre que possível, porque tenho muitos amigos que têm escritório na Avenida Paulista, então a gente vai lá para almoçar, para se reunir com reuniões de trabalho, reuniões de negócios e tudo mais. Então, é uma avenida que sempre recebe a todos muito bem, indistintamente, né? Quer dizer, se você vem da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, não importa, é uma avenida que acolhe a todos com acessibilidade. Você pode ver as calçadas já são mais bem organizadas, obra da Avenida Paulista. A parte de iluminação também, parte de né? iluminação, enfim, a Paulista ela é melhor por conta da Associação Paulista Viva, e se de alguma maneira a gente puder colaborar com isso, seja através da programação televisiva, seja através de alguma ação direta, que a gente possa fazê-lo com muita alegria, porque esta avenida é o símbolo de São Paulo, é o símbolo do Brasil. Bom, Fernando, a gente já vai se encaminhando já para o final do programa. Você gostaria de fazer algumas considerações finais, falar mais algumas coisas em relação aos canais? Como é que você tem essa visão aí? Você já falou sobre o projeto de lei. Eu queria convidar o telespectador a acompanhar o Mídia Cidadã, que vem logo depois do seu programa, para aproveitar a sua audiência. Queria que você falasse também um pouquinho sobre a grade que nós temos hoje na TV Aberta São Paulo e quantas pessoas, na verdade, a gente consegue atingir. A gente tem, na verdade, números, Fernando? Tem. A gente pode imaginar o seguinte: a NET tem 1 milhão de assinantes em São Paulo, capital, e a Vivo 300 mil. 1 milhão e 300 mil residências, multiplica por 4, você vai ter 5 milhões e 200 mil pessoas que recebem o nosso sinal. Você tem infelizmente, o tal do gato net aí, que hoje é menor do que já foi no passado, por conta de ser um sinal digital, mas a gente imagina aí mais 10%. Alguma coisa como 5 milhões e meio de pessoas recebem o sinal da TV aberta, que no universo de 11 milhões de pessoas, que é o que nós temos na capital, ou seja, nós conversamos com 50% das pessoas da cidade de São Paulo. Isso é muita, vamos chamar assim, em termos de... Expressivo, né? É muito expressivo em termos de penetração, essa é a palavra que eu queria lembrar, muito expressivo em termos de penetração para uma TV local na TV a cabo. E em termos de grade de programação, nós temos quase 100 programas, fazendo da nossa emissora uma das maiores grades de programação da América Latina. Muitos títulos, dos assuntos mais variados e plurais, fazendo da grade de programação da TV aberta uma das mais variadas. Hoje, se você pudesse fazer, na verdade, um resumo, o que significa para você administrar um canal como este? Qual que é a principal função, a finalidade dele? Vez e voz para o terceiro setor. Acho que essa é a nossa bandeira, é a nossa missão, e a gente faz isso à medida em que a gente tem realmente essa pluralidade de entidades, e acho que o nosso, vamos chamar assim, a nossa maior missão é muitas vezes provocar o terceiro setor para fazer programação. Porque às vezes ele tem um projeto de comunicação, de uma revista, de um jornal, de uma rádio, que acha que é super válido, mas às vezes não pensa em televisão porque acha que é muito caro, né? Então, para essas entidades que pensam no projeto de comunicação com a sociedade, que possam depois se informar sobre um custo operacional de uma veiculação de um programa na TV comunitária, que possam conversar com produtoras de vídeo e entenderem que esse custo já foi muito mais caro no passado, e com a tecnologia esse custo foi sendo barateado e hoje é acessível a muito mais entidades do que já foi no passado. Isso eu acho que é importante a gente deixar bem claro, que é possível sim a gente poder fazer uma programação de qualidade, né? Hoje em dia, já que a TV realmente impacta tantas pessoas como você falou, né, Fernando? É isso mesmo. E pra gente é uma alegria estar aqui gravando no Verso Paulista, porque contribui com a cidadania. Quer dizer, tratar das questões da Avenida Paulista, tratar de questões como essa de cidadania que diz respeito à comunicação, fazem com que o nosso canal seja realmente um canal diferenciado. A gente pode se aprofundar em temas que às vezes grandes emissoras passam durante 2, 3 minutos, e aqui você pode avançar, você pode... e o telespectador, eu acho que está um pouquinho cansado daquilo que é pasteurizado. Ele quer a espontaneidade e ele quer que no tema você possa ter um aprofundamento para que ele saia, depois de assistir aquele vídeo, ele saia com informação e saia com aquilo que seja útil para o seu dia a dia, para a sua vida. E se você me permite dizer, essa é uma realidade que hoje está presente em 60 municípios no estado de São Paulo. São cidades normalmente acima de 100 mil habitantes que têm TV a cabo,
E em torno dessas TVs comunitárias, a sociedade se organiza. Então, a OAB local, a Associação Comercial local, o sindicato local, que também tem essa possibilidade de fazer esse tipo de programação. E aí nós vamos para um outro tema, que é a questão de você ter uma programação local. As grandes emissoras fazem a rede nacional e acontece aquilo que a gente falou de você ir para o Nordeste e ver a programação, na verdade, das grandes praças, né? O trânsito de São Paulo. E cada vez mais as pessoas acabam por valorizar, e às vezes não é nem a questão estética. É lógico que a gente prefere fazer um programa como esse, uma câmera Full HD, um cenário bem iluminado, maravilhoso. Mas acho que mais do que isso, é o que você falou, a questão do conteúdo. Claro. Então, se quem estiver em Guarulhos, ou em Osasco, em Sorocaba, ou Ribeirão Preto, puder assistir um pouco do seu vereador, puder falar um pouco com o seu secretário municipal, com o seu presidente da OAB, com o seu presidente da Associação Paulista de Medicina, eu acho que isso dá uma outra dinâmica para o processo uma de comunicação. Participação, né, na verdade, e que o Ibope, desculpe, que o Ibope não mede. O Ibope não tem instrumento para medir isso. Sabe como é que a gente mede? Na rua, com as pessoas falando, puxa vida, parabéns pelo trabalho da sua emissora, parabéns pelo conteúdo que está sendo exibido, e a gente tem esse feedback dos nossos apresentadores. Então, uma alegria redobrada em saber que a gente faz parte do dia a dia do cidadão e muitas vezes não é enxergado por esses órgãos de medição, mas nós estamos aí. Maravilha. Bom, Fernando, infelizmente o nosso tempo já acabou. Você gostaria de fazer algumas considerações finais? Olha, a minha consideração final no que diz respeito à televisão pública é que ela começou mais tarde no Brasil. Se você for para a Europa, você vai ver que a RAI é a grande televisão da Itália, que é uma televisão pública, a RTP em Portugal, a TV5 na França, a BBC de Londres, na Inglaterra. Então, você vai ver que se você tiver a equação, e acho que é uma coisa interessante que o telespectador não sabe, é importante saber, vai para a Itália, assiste a RAI, você vai ver propaganda da TIM com preço. É verdade. E a RAI não deixou de ser pública. A RAI não deixou de ter o seu canal de história, o canal de cultura, o canal de cidadania. Então, de novo, aquilo que nós voltamos à questão da publicidade. Não é a publicidade que vai dizer se aquele canal é um canal público, um canal comunitário, não. Quem vai dizer isso é a programação. Que vocês possam desfrutar da nossa programação e na sequência do nosso Mídia Cidadã, que vem já depois do Verso Paulista. Maravilha. Obrigada, viu, Fernando? Obrigado, é uma alegria. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.